Abra comigo em Mateus 7, no seu versículo 24. Nós vamos falar um pouco sobre fundamentos hoje, porque nós vamos falar sobre avivamento. Amém? Em Mateus 7, 24 vai dizer: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os ventos, vieram as enchentes, o vento soprou forte contra a casa, porém ela não caiu, porque foi construída na rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que constrói sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os ventos, as enchentes, o vento soprou forte e a casa caiu. Ela não ficou de pé e foi toda destruída. Cara, a palavra do Senhor ela vai dizer que para construir uma casa é necessário existir um alicerce forte. Eu trabalho com obras, eu sou topógrafo e eu vivo isso todos os dias. Eu vivo fundamento todos os dias. Para a gente poder construir uma rodovia, pavimentação, é necessário um tipo de fundamento. Para poder construir um prédio, é necessário outro tipo de fundamento. Para construir uma ponte, um viaduto, é necessário outro tipo de fundamento. Diversas obras existem e cada uma existe um fundamento específico. Mas uma coisa todas têm em comum: o fundamento ele precisa ser firme, o fundamento ele precisa ser forte, o fundamento ele precisa suportar aquilo que está sobre ele. E falando sobre avivamento, nós precisamos entender o que é que segura o avivamento, qual é o suporte do avivamento, para que esse avivamento comece e continue, e que quando o vento soprar, esse avivamento não se acabe, esse avivamento não se encerre, mas que ele deixe algo marcado em sua geração, que ele deixe algo marcado sobre a igreja e sobre as pessoas que vão viver avivamento. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, e a gente precisa entender um pouco sobre a história. E eu pesquisei um pouco, cara, e eu fui muito a fundo em relação a isso. E eu fiquei pensando um dos maiores avivalistas que nós temos, que é John Wesley. E eu fiquei pensando, cara, como é que foi que John Wesley foi avivado? Da onde foi que ele tirou essa parada? E eu fiquei observando isso e eu falei, cara, eu vou voltar um pouco na história. E eu encontrei a história dos moravianos. A história dos moravianos, cara, interessantíssima, uma das melhores histórias que eu já li. E ela vai dizer, esse povo, ele ficava ali na região da Boêmia e da Morávia. Essa região hoje é a região da República Tcheca. Esse povo, existia um povo cristão naquele meio e houve uma guerra. Um rei que tinha como princípio o catolicismo entrou em uma guerra e aquele povo ele precisou fugir daquela região. E eles foram até algumas terras e essas terras eram de um dono chamado Nicolau Luiz, Conde Nicolau. Esse homem, ele tinha já Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele fala, galera, vocês podem ficar aqui. Só que existia um problema. Quando houve aquela guerra, não só uma denominação fugiu, não só duas denominações fugiram, mas diversas denominações de cristãos protestantes fugiram e foram para o mesmo lugar. E esse homem, ele viu, cara, que existia alguns atritos entre a igreja, existia algumas diferenças entre a igreja. E ele foi e falou, cara, vocês podem ficar aqui, mas eu vou estabelecer algumas coisas, vou estabelecer algumas regras. Vai ser necessário cumprir algumas coisas. E uma dessas regras era que eles não poderiam olhar para aquilo que era a diferença deles, a diferença entre as denominações, mas eles tinham que olhar para aquilo que era igual entre eles, ou seja, Jesus. Eles precisavam olhar para aquilo que ajuntava eles, para o propósito maior que unia a fé daquele povo. E essa foi uma das regras. E esse é o primeiro fundamento do avivamento. Porque não existe fundamento de avivamento, não tem como existir o avivamento se um dos fundamentos não for a unidade da igreja. Lucas, mas isso é impossível, cara. Eu não consigo conversar com outras pessoas de outras denominações. Eu não consigo dialogar. Eu não consigo, cara, então você nunca vai viver avivamento. Porque um dos princípios, um dos fundamentos do avivamento é a unidade da igreja.
Se a igreja não estiver unida, não tem como existir avivamento. O Senhor não vai derramar algo somente sobre alguns. Deus não tem filhos preferidos. Então, quando a igreja se unir em um só propósito, e eu não estou falando de dogmas, sabe? Na verdade, quando nós pararmos de pregar dogmas em cima do altar e começarmos a pregar Jesus em cima do altar, um avivamento, um derramar do Espírito vai vir sobre a igreja. O porquê que hoje nós temos tantas profecias sobre a igreja do Brasil, nós temos tantas profecias sobre nós, sabe? Homens dizendo, cara, vocês vão viver avivamento. Homens dizendo, cara, a igreja do Brasil, cara, ela vai viver um derramar do Espírito. Mas por que isso não aconteceu? Há muitos anos se ouve falar sobre isso. Há muitos anos se ouve falar sobre esse avivamento. Mas você olha e fala, cara, por que esse avivamento não chegou? É porque muitas das vezes nós estamos usando um altar para pregar os nossos dogmas, as nossas vontades e não pregar Jesus. Quando nós começarmos a pregar Jesus em unidade, pregar a mesma coisa em unidade, aí sim nós vamos ter um direcionamento, nós vamos ter um alvo e o Espírito Santo vai derramar algo diferente do que já derramou sobre a igreja. Ele vai derramar algo diferente. Um último avivamento que eu creio que é antes da volta do Senhor Jesus, vai ser derramado sobre a nação. E nós vamos viver isso. Em 1727, voltando um pouco sobre as histórias dos moravianos, eles foram avivados. E durante um culto de Santa Ceia, eles receberam uma porção do Espírito Santo. Mas isso só foi possível porque existia unidade dentro da igreja. Se não existisse a unidade dentro da igreja, se eles não tivessem deixado as denominações para fora, e pensado somente no que Jesus poderia proporcionar para aquele povo, para aquela comunidade, cara, eles jamais teriam vivido avivamento. Os moravianos eram um povo que existia ali, e não eram muitas pessoas, mas também não eram poucas, eram mais ou menos 300 pessoas, vai contar a história. E aquele povo, ele viveu um derramar do Espírito Santo de Deus, porque eles estavam em unidade. A igreja unida, cara, a igreja unida e edificada por Jesus. E esse derramar do Espírito Santo, ele gerou frutos. Os frutos foi um espírito de missão. Aquele povo, eles começaram a pregar, eles começaram a sair para evangelizar, eles foram evangelizar índios, eles foram na Groenlândia, e eles começaram a caminhar a respeito disso. Existe uma história de 2 jovens que se fizeram escravos para poder pregar para os escravos, cara. Eles se colocaram à disposição a se tornar escravos para poder pregar para aquele povo, para poder levar Jesus para aquele povo, para poder levar salvação para aquele povo. Ou seja, o avivamento, ele vai te impulsionar a pregar o Evangelho. Se você também não quer pregar o Evangelho, se você não quer viver missões, se você não quer ir às nações, se você não quer falar do que Jesus fez na sua vida, você jamais vai viver avivamento. Porque avivamento é isso. Avivamento é missões, avivamento é pregar, o avivamento é, cara, falar sobre Jesus, o que Jesus fez na sua vida. E um homem chamado John Wesley, que eu citei no começo, esse homem, ele, cara, falou, cara, eu quero saber o que está acontecendo. E ele, em um dia, em um barco, em uma navegação, ele foi e existia uma tempestade naquele mar, e ele ficou com muito medo de morrer. E ele olhava para o povo moraviano que estava dentro daquele barco, olhava para alguns homens missionários que estavam dentro daquele barco, e ele olhava e falava, cara, por que eles não estão com medo de morrer? Eu estou com medo de morrer, mas eles não estão. O porquê? E descendo, ele foi e falou, cara, por que vocês não estão com medo de morrer e tal? E eles foram e falaram, cara, você tem certeza da sua salvação? Porque o avivamento, ele gera esse senso de certeza da salvação. O avivamento, ele gera esse senso de certeza de que Jesus me salvou. E se eu morrer hoje, cara, eu estarei na glória, eu estarei no céu. Ser avivado é ter certeza da sua salvação. E agora nós vamos falar um pouco sobre o segundo fundamento do avivamento. Esse movimento, ele impactou tanto John Wesley, que ele começou a pregar o Evangelho e ele entendeu o que era avivamento. Esse movimento também impactou homens como Jonathan Edwards e George Whitefield. E, cara, eles começaram
uma nova era sobre a igreja. Eles estabeleceram um novo jeito de pregar. Eles começaram a ir para as ruas e pregar de forma diferente. Antigamente, as pessoas, para poder ouvir uma pregação, elas precisavam ir para dentro da igreja, mas agora os pastores das igrejas estavam indo para as ruas pregar nas praças, e naquele lugar havia avivamento, naquele lugar havia arrependimento. E eu fiquei pensando, cara, o que acontecia? Qual era a pregação? E o Senhor falou no meu coração, e eu pesquisei também, cara, e a pregação daqueles homens era arrependimento. Arrependimento, ou seja, o arrependimento é o segundo fundamento essencial do avivamento. Não tem como existir avivamento se não houver arrependimento. O arrependimento, ele é algo que é de dentro para fora. O arrependimento não é algo que, eu pequei hoje e amanhã eu vou fazer de novo. Não, quando eu me arrependo, eu deixo as coisas velhas para trás e eu começo a ter a atitude de um novo homem. Eu sei que eu fiz errado lá atrás e agora eu vou ir para o alvo que é Jesus e vou tentar acertar o máximo possível, cara. Eu posso cair em outras coisas sim, mas eu vou me arrepender e eu vou até Jesus. A salvação, ela é para os arrependidos. A salvação é somente para aqueles que se arrependem dos seus pecados. A salvação, ela é somente para aqueles que se arrependem das coisas erradas, do seu passado, da sua vida mundana, da sua vida, totalmente destruída por Satanás. E o avivamento é a mesma coisa, cara. Não dá para viver avivamento sem arrependimento. Eu quero viver avivamento, mas eu quero continuar nas práticas do pecado. Não vai viver avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. Uma coisa está ligada à outra. Então, só para a gente voltar e recapitular o que é avivamento, os dois fundamentos. Primeiro, a unidade da igreja. Segundo, o arrependimento da igreja. Amém? Então, esses dois movimentos, cara, esses dois fundamentos, eles são essenciais. Não tem como. As nossas pregações, se não forem bíblicas, elas não vão gerar avivamento. Se as nossas pregações não forem cristocêntricas, elas não vão gerar avivamento. Lembra no começo que eu falei sobre os dons, que eu falei sobre orar em línguas, sobre curar pessoas, todo esse movimento muito carismático que nós temos, cara, e bom de se viver, ele só vai ter um efeito sobre as nossas vidas se nós estivermos estabelecidos com um fundamento firme, com um fundamento, cara, que pode segurar ele, e o arrependimento é um desses fundamentos. Não adianta de nada eu chegar na minha congregação, eu chegar dentro da minha igreja e eu orar em línguas, chutar cadeira, subir no teto, cara, se eu não me arrepender dos meus pecados. Se quando eu chegar na minha casa, eu tratar os meus filhos, a minha esposa de qualquer maneira. Se quando eu chegar no meu serviço, eu não der bom testemunho. Se quando eu chegar na minha escola, eu passar como se não fosse um cristão. As pessoas estão vivendo lá fora hoje, elas vêm para a igreja no domingo e elas querem viver o avivamento no domingo, querem viver o avivamento numa quarta-feira, num sábado, nos dias que tem culto. Eu ouvi uma história muito interessante de duas igrejas nos Estados Unidos e dizia assim, que uma, bem na porta, estava escrito: avivamento todas as segundas-feiras às 7 horas da noite. E na outra igreja estava escrito: avivamento todos os dias da semana, menos as segundas-feiras às 7 horas da noite. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Avivamento não é agendado. Avivamento não tem data. Avivamento não cumpre o cronograma humano. Deus não cumpre a agenda humana. Deus cumpre a agenda dele. E ele vai avivar o povo quando o povo se arrepender. Então, não fique você pensando que, cara, eu vou na igreja no domingo, eu vou ser avivado naquele lugar. Eu vou na igreja na quarta-feira, eu vou ser avivado na quarta-feira. Eu vou à igreja no sábado, eu vou à igreja no dia que for. Eu vou ter uma reunião, um discipulado e eu vou ser avivado naquele discipulado. Não! Avivamento é muito mais do que isso. O avivamento, ele é muito mais. O fundamento do avivamento, cara, é muito mais. Então é necessário que a gente entenda que avivamento é todos os dias. Aquele que entende avivamento, vive avivamento todos os dias. Sobre
O avivamento, cara, é necessário que a gente realmente se entregue. Sobre o avivamento, é necessário que realmente a gente abra mão de algumas coisas. E o arrependimento é isso. É abrir mão do meu eu, é abrir mão do meu ego, é abrir mão de quem eu sou para viver quem Jesus é. Sabe, nós somos pecadores e todos os dias nós pecamos, mas todos os dias o Senhor tem nos dado graça e oportunidade de se arrepender. Cara, não deixa a oportunidade do avivamento passar. Viva o avivamento. Nós, cara, estamos falando tanto sobre isso, mas nós não queremos somente falar, nós queremos viver isso, viver genuinamente, de segunda a segunda-feira, avivamento, sabe? Iniciar nossos cultos e, cara, não falar, cara, hoje nós vamos viver avivamento, não, mas, cara, hoje nós vamos continuar o que você está vivendo lá fora, o avivamento que você está vivendo. E o terceiro fundamento do avivamento é a oração. Não existe avivamento sem oração. E a oração, ela vai gerar o arrependimento, que é o segundo fundamento que nós falamos, e o arrependimento vai gerar o primeiro fundamento, que é a unidade da igreja. Não tem como uma igreja ser avivada, um povo ser avivado, uma nação ser avivada sem oração. Grandes homens avivalistas, eles tinham como um dos fundamentos a oração. A oração, se você pegando a história, você vai ver que a característica de todos eles eram homens de oração, gastavam tempo de joelhos, gastavam tempo orando, sabe? A oração, ela é o combustível do avivamento. Não tem como acontecer um avivamento se nós não orarmos. Não tem como acontecer um avivamento se nós não buscarmos. A oração, ela é intimidade com Deus. Não tem como eu conversar com o Pai e querer que Ele derrame algo sobre a minha vida, querer que Ele faça algo sobre a minha vida orando 5 minutos, 15 minutos. Sabe, eu faço a minha oração padrão antes de dormir. Senhor, muito obrigado pelo meu dia. Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor me deu. Pai, muito obrigado pelo meu emprego. Muito obrigado pela minha família. Cara, isso não é errado, mas, cara, o Senhor quer algo mais profundo. O Senhor quer mais intimidade. O Senhor quer mais busca. O Senhor quer mais entrega. Há um lugar mais profundo. Se nós queremos viver avivamento, nós precisamos buscar profundidade. Essa profundidade, ela só é dada através do avivamento. Ela só é dada através da oração. Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos clamar por isso. Clamar realmente, Deus, eu quero ser incendiado por Ti. Eu quero buscar a Ti de uma forma diferente. Sabe, eu não quero mais continuar fazendo as minhas orações padrões, mas eu quero entrar diante dos Teus átrios. Eu quero entrar diante do Santo dos Santos. Eu quero Te buscar com mais intimidade, sabe? E nós precisamos gastar tempo em oração. Se nós queremos viver avivamento, é necessário que a gente gaste tempo em oração. Não dá mais para viver de qualquer maneira. Não dá mais para viver de qualquer jeito, de qualquer modo. Não, nós precisamos viver intensamente em oração, intensamente em busca, intensamente em entrega. Os moravianos, que foi o povo que eu conversei com vocês no começo do vídeo, eles eram um povo que eles viveram isso. Quando eles foram avivados, eles fizeram um relógio de oração de 24 horas em uma torre. E esse relógio de 24 horas perdurou por 100 anos. Você tem ideia do que é um relógio de oração durar por 100 anos? Quanto tempo dura o relógio de oração dentro da sua igreja? Quanto tempo dura o relógio de oração dentro da sua casa? Será que todos cumprem com seus horários? Será que a gente consegue cumprir um mês de relógio de oração dentro de uma igreja? Será que se nós nos unirmos realmente em um propósito, 24 horas por dia orando, nós conseguimos hoje? Sabe por que não? Porque os nossos interesses são outros. A gente prefere gastar tempo com outras coisas e não com oração. Mas se nós queremos viver avivamento, é necessário gastar tempo com oração. É necessário gastar tempo com conversas com Deus, intimidade com Deus. A intimidade, ela vai gerar o avivamento. Sabe? Eu quero que o Senhor derrame o avivamento sobre a minha vida, mas eu não quero conversar com Ele. Como que eu vou saber quando Ele vai derramar, o que Ele vai derramar, como Ele vai fazer, se eu não converso com Ele? Sabe? Não tem como. Como que eu vou pedir uma comida dentro de um restaurante se eu não conversar com um garçom, se eu não conversar com aquele que vai me servir? Não tem como. Não tem como. O chefe da cozinha, ele não vai saber
por telepatia o que eu quero comer, o que eu quero me alimentar. E eu não vou saber o que Ele tem para me servir se eu não conversar, se eu não olhar o cardápio. Ou seja, eu preciso gastar tempo com oração, eu preciso gastar tempo com Bíblia. Cara, ler a Bíblia é conhecer o coração de Deus. Ler a Bíblia é conhecer o que o Senhor deseja para a tua igreja, o que o Senhor deseja para mim, o que o Senhor deseja para você. E Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para nós. Então, viver avivamento é viver a unidade da igreja, viver arrependimento e viver uma vida em oração, em devoção, em entrega. Nós precisamos viver isso. Avivamento, os fundamentos do avivamento é isso. Se você quer viver avivamento, nesse tempo que nós estamos, num tempo onde está tão difícil, onde os pais estão brigando com os filhos estão brigando com pais, já não há mais amor, sabe? A gente vê tanta dificuldade em um amar ao outro, mas se nós queremos viver avivamento, ainda há tempo e nós precisamos realmente desses 3 fundamentos. É lógico que o avivamento, ele tem muitas outras características, ele existe muitos outros fundamentos, mas esses são os 3 essenciais. Sem isso, não existe avivamento. Sem isso, não existe um derramar do Espírito sobre a igreja. Sem isso, não existe o que nós chamamos de última onda, antes da volta de Jesus. É sobre isso. Então... Peraí. E para concluirmos, eu quero que você entenda, avivamento não é uma mudança litúrgica. Avivamento não é uma mudança... Peraí. Ou seja... Peraí. E para concluirmos esse vídeo, eu quero que você entenda, o avivamento não é gerado por uma mudança litúrgica. O avivamento não é gerado por uma mudança no tema da igreja. O avivamento ele não é gerado por uma entonação de voz. O avivamento ele é gerado pelo fundamento. E esse fundamento é Jesus. E se nós não conseguirmos chegar até esse fundamento em unidade, em arrependimento, em oração, nós não vamos conseguir viver avivamento.